Você que trouxe a Bíblia hoje, abra comigo lá no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 1. Enquanto você vai procurando aí, reze assim comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Carla Cutz. Amém? Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 1. Amém? Posso sim ou não? Sim. Jesus, posso? Sim. Amém. Eu não queria falar não, mas tem gente que está na Bíblia lá no índice. Se você puder dar uma ajuda aí, fala, meu irmão, é no Novo Testamento. É lá para quase para o meio e para o fim. Amém? Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nesta noite. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o lago de Tiberíades. Seguiam uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus, levantando os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele, e disse a Felipe: onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? Falava assim para o experimentar. Em outras traduções, para colocar à prova. Pois bem, sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastavam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em números de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. E em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente os peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços de 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista daqueles milagres de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus percebeu que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação. Dá um beijo na face de Jesus aí. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Meus irmãos, como nós anunciamos no início dessa noite, nós estamos dando início hoje a uma série com o tema Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Amém. Para o nosso Deus nada, exatamente, absolutamente nada é impossível. Amém? Olha para quem está falando e fala assim: para Deus nada é impossível. Agora você olha de novo para essa pessoa e fala assim: então, por favor, para de chorar. Amém? A profecia é sua. Se para Deus nada é impossível, nós vamos meditar um pouquinho sobre esse tema nesta noite. E nós olhamos e vamos usar como pano de fundo o evangelista São João.
Esse evangelho de São João, ele é conhecido como os sinais. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam dos milagres. O evangelista São João, ele fala dos sinais que Jesus fez sobre a terra. Então, aquilo que Jesus, ele fez aqui na multiplicação dos pães, uma passagem que muitos de nós conhecemos, sim ou não? Nós conhecemos essa passagem. Mas eu, de modo proposital, em oração para essa noite, o Senhor colocava muito forte ao meu coração sobre essa passagem. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós esquecemos daquilo que Deus de fato ele faz. Muitas das vezes a gente esquece da grandeza e do senhorio de Deus sobre todas as coisas. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós nos deparamos quando Deus deu o direcionamento para Moisés libertar o seu povo da escravidão do Egito. Vai dizer que quando aquele povo de Deus e os exegetas, aqueles que estudam a Bíblia, vão dizer que eram mais de 2 milhões de pessoas. Fala, uau! Eram quase 2 milhões de pessoas que Moisés, com o seu cajado, ele bate no Mar Vermelho e o mar se abre. Fala, uau! E aí vai dizer a palavra que mais de 2 milhões de pessoas passaram de pé enxuto sobre o Mar Vermelho. Sabe o que significa aqui? A manifestação do poder de Deus. Sabe por que Deus abriu o Mar Vermelho? Se você nunca pensou nisso, eu vou dizer isso para você hoje. Sabe por que Deus abriu o Mar Vermelho? Porque aquilo que Ele prometeu para o seu povo, que ia libertar o povo, Deus não liberta um povo para morrer afogado. Deus, aquilo que Ele te promete na tua vida, às vezes você fala, poxa, mas Deus prometeu tanta coisa na minha vida, que parece que os caminhos estão mais difíceis. Deixa eu dizer uma coisa para você, da mesma maneira que Deus abriu o Mar Vermelho para aquele povo passar, Jesus também tem o poder de abrir o mar que está te impedindo você passar em pé enxuto na tua vida. Eu acho que você não está entendendo o que está acontecendo aqui hoje. Da mesma maneira que Deus libertou aquele povo, 2 milhões de pessoas, e eles passaram de pé enxuto. E vai dizer que os cavaleiros, os egípcios, estavam atrás daquele povo para aprisioná-los, matá-los também novamente. Mas vai dizer que quando o povo de Deus passou naquele Mar Vermelho, o mar se fechou. E quando o mar se fecha, o inimigo do seu povo vai-se embora com as águas. Ei, sabe o que está acontecendo aqui? Aqui nós não estamos falando de superstição. Nós estamos falando da mão poderosa que tem a mão de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? A mão poderosa de Deus, ela tem o poder de abrir as portas da tua vida. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus vai abrir as portas na tua vida. Não, mas fala de verdade, você não está convencendo ninguém. Fala assim, Deus vai abrir as portas na tua vida. Olha aqui para mim agora, olha para o pregador aqui. E aí, Deus, ele fecha o Mar Vermelho, amém? Mas vai dizer, mais adiante, o povo tinha fome. E aí, Êxodo, capítulo 14, vai dizer que Deus começa a mandar o maná no deserto para o seu povo comer. Sabe por quê? Porque Deus não liberta um povo para morrer de fome. Sabe por quê? Quando Deus te atraiu nessa noite aqui, Ele não te trouxe aqui para você sair daqui sem ser saciado. Fala, aleluia. Aleluia. Bate no seu peito e fala assim, eu tomo posse. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele tira o povo da escravidão, não, você não está entendendo. Deus tira, passa pelo Mar Vermelho e Ele começa a alimentar o seu povo. Quando nós olhamos esse evangelho que acabamos de proclamar, Jesus fez a multiplicação dos pães. E vai dizer a palavra que aqueles pães que Ele multiplicou, Ele serviu todo mundo. E ainda sobrou. E a palavra de Deus vai dizer assim, olha isso, eu vou ler aqui para mim, não falar com as minhas palavras. Versículo 12. Estando eles saciados. Sabe o que significa isso? O povo comeu o tanto que queria. E muitas vezes eu e você, por que a gente fica comendo migalhas? Por que a gente não se farta? Por que a gente não come aquilo que é de Deus? Até a gente ficar verdadeiramente igual eu, gordinho.
Estou num projeto aí, depois vocês vão ver. Brincadeira, olha aqui para mim. Sabe por quê? Porque nós, ultimamente, nós estamos comendo aquilo que é de Deus, as migalhas. Sabe o que acontece, meus irmãos? Deus, Ele continua multiplicando as coisas na nossa vida, sim ou não? Sim. Porém, acontece um problema aqui. Qual que é o problema? A gente vê a multiplicação, mas a gente come um pouco e não come mais. Não, deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Posso explicar, sim ou não? Sim. A igreja, ela tem vários exercícios espirituais, sim ou não? Sim. A igreja nos convida para Santa Missa de Preceito, grupo de oração, apostolado da oração, vários movimentos. Amém ou não? E por que você come só migalha? Eu sei que eu te peguei na curva agora. Eu te peguei. Fala assim, ele te pegou agora, né? Mas sabe por quê? Por que a gente fica só na migalha? Porque a gente sempre fala assim, eu não tenho tempo. Olha, se esse microfone não fosse novo, vou falar um negócio para você. Eu nunca tenho tempo, eu prefiro comer migalhas. Quem aqui vai na academia? Fora eu. Quem vai na academia vai entender o que eu vou dizer aqui. Quem já foi na academia? Igual eu. Amém. Quem sonha em ir para academia? Igual eu. Academia não é assim? Você começa bem. Aí passa uma semana, você não vai mais, é ou não é? E sabe qual que é o problema? Você já pagou pelo mês inteiro. É ou não é? E o dono da academia, ele é treinado para isso. Ele fala, não, tem uma promoção, se você pagar hoje, você tem um desconto na primeira mensalidade, você vai e paga, você vai uma vez. É ou não é? Já caí nessa umas vezes também. Mas a academia não é isso, você não precisa treinar todos os dias se você quer melhorar o seu condicionamento físico, o seu corpo, é ou não é? Então, as coisas de Deus, você acha que é diferente, abençoado? As coisas de Deus, a gente se limita no básico. E aí, é por isso que nós, hoje, estamos aqui para nos fartar daquilo que é de Deus. Fala, aleluia. E Jesus, ele diz na sua palavra, todos ficaram saciados. Miriam, mas eu vou no grupo, eu quase não saio saciado, porque o seu coração é de pedra. O seu coração não é aberto. Já percebeu quando aquelas pessoas que acham ruim da alegria do outro? É ou não é? Você está no grupo de oração e todo mundo está louvando, e você é o único que não quer fazer nada. Aí você olha para o lado e fala assim, nossa, para que tudo isso? Nossa, mas não precisa disso tudo, né? É ou não é? Eu tenho certeza que quem está do seu lado não é assim, amém? Eu tenho certeza que deu o melhor em tudo, sim ou não? Amém? Eu sei que você não quer falar para não se comprometer. Mas sabe o que acontece? Tem pessoas que ficam assistindo a manifestação na vida alheia. Conhece isso ou não? Deixa eu explicar para você aqui. Olha aqui para mim. Tem gente que é assim, nossa, Miller, eu vou na igreja e Deus faz tanta coisa lá na vida dos meus irmãos, aleluia. E se eu te perguntar aí na tua, tá fazendo o quê? Não, na minha, ó, veja bem. Sabe por quê? Você está olhando as maravilhas na vida do outro. Sabe aquela frase, a grama do vizinho é mais verde? Sabe? Na nossa vida, na igreja é assim também. Eu quero te convidar nessa noite a dizer para você, para de aplaudir o milagre dos outros. Começa a aplaudir o seu nessa noite. Pode aplaudir isso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus está fazendo absurdamente na vida desse irmão, dessa irmã do seu lado, glória a Deus, aleluia. Mas você vai ficar na plateia até quando? Até quando você vai ficar assistindo as maravilhas de Deus? Hoje o Espírito Santo trouxe aqui, sabe para quê? Para dizer para você que Ele também está multiplicando os pães da tua vida. Ele também hoje passa na tua história multiplicando os pães. E nós vamos chegar lá. Eu só estou fazendo a introdução, amém? Fala para quem está falando assim, ele vai começar a pregar agora, bebê. Cutuca o rim dessa pessoa e fala assim, então se prepara. Você está preparado ou não? Sim ou não? Sim. Vai dizer lá no livro de Josué, capítulo 6, que quando
aquele povo, sabe aquele povo do Mar Vermelho, aquele povo que Deus alimentou no deserto, sabe? Agora eles estão chegando na terra prometida. Agora eles estão chegando naquela terra que emana leite e mel. E vai dizer a palavra, Josué capítulo 6, que eles vão dar a volta em Jericó. Sabe o cerco de Jericó? Eles vão dar a volta. E vai dizer que Deus derruba a cidade, a fortaleza de Jericó. Sabe o que está acontecendo aqui? É um Deus invisível, mas é um Deus presente. Sabe o que significa isso? Quando você vê na paróquia, cerco de Jericó. Você está participando, bebê? Ah, você não tem tempo. Ah, você tem que fazer janta. Deixa eu te falar uma coisa. As muralhas só vão cair quando você tiver propósito. E quando você não tiver propósito com Deus, as muralhas ficarão cada vez maiores. Eu sei que muitos de nós, escutando isso, falam assim, Miriam, mas você não sabe o tamanho da muralha. Eu não sei o tamanho da sua muralha. Eu sei quem pode derrubar a sua muralha. Eu não sei o tamanho que ela está. Eu não sei quanto tempo está. Mas eu sei quem pode derrubar essa muralha na tua vida. Amém ou não? Amém. É Deus que pode. Ele é o Deus do impossível. Ele que pode mudar a história da tua vida hoje. E eu preciso dizer uma coisa para você e você vai ficar muito feliz. Mas eu só vou falar se você dar um sorrisão para mim agora. Isso. Mas mostra o dente para mim. Amém. Eu sei que é difícil, né? Amém. Eu trabalho com dentista, viu? Pode dar um sorriso aí. Se eu vejo que está precisando do implante, a gente dá um jeito. Amém? A gente dá um jeitinho. Olha aqui para mim. Eu tenho uma notícia muito boa para te dar hoje. Sabe qual que é a notícia boa? Jesus tem pressa de entrar na tua vida. Jesus tem pressa para você deixar que ele entre na tua história. Não é amanhã. É agora. Não é amanhã. Não, Miriam, quarta-feira é feriado, né, Miriam? Sabe como é que é, né? Eu vou... Não. É agora. É agora que você precisa ser um homem novo, uma mulher nova. É agora que o teu sonho precisa ser restabelecido. É agora. Não é amanhã. Amém? Amanhã, abençoado, já foi a graça. É agora. Amém? Miriam, mas você não sabe como é que eu deixei as coisas na minha casa. Eu também não sei. Eu sei quem pode mudar as coisas na tua casa. Então, por isso que aqui é agora. Olha para quem está lá e fala assim, não perca tempo. Não, mas fala aí, não perca tempo não, abençoado. Não dá mais tempo, amém ou não? Hoje nós temos uma missão aqui nesta noite. Sabe qual que é a nossa missão? Sair daqui dependentes de Jesus. A gente tem que sair dependente dele, amém? Quando você entrar no seu carro, você tem que começar a convidar o Espírito Santo para entrar no teu carro com você. Não, parece coisa de meio maluco, não parece? Espírito Santo, entra no meu carro, vamos ali na minha casa comigo. Mas é exatamente isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que o Espírito Santo, ele é uma pessoa? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como é que você se relaciona com uma pessoa? Conversando com ela. Amém ou não? Amém, mas eu estou falando no meu carro sozinho, o povo falar que eu sou louco. Você está preocupado com a voz do povo? Ou você está preocupado em ter intimidade com Deus? Amém? E às vezes eu estou rezando o terço dentro do meu carro, os motoqueiros, né? Eles param do lado e falam assim, esse rapaz é louco. Ele não bate muito bem da cabeça, e meu carro está sem seu filme. O rapaz, o menino é meio maluco ali. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu sei quem estou dialogando. Amém ou não? Amém. Você tem que ser louco igual eu também. Amém? Você tem que conversar com o Espírito Santo. Não dá mais para ser indiferente com ele. Se nós estamos profetizando nessa noite que nós estamos entregando a nossa vida para o Deus do impossível, a gente precisa conversar com esse Deus do impossível. Sabe o que acontece aqui, meus irmãos? Nós estamos vivendo num tempo na igreja que nós até pedimos as coisas para Deus, mas pedimos pela metade. A gente até pede, mas a gente não dá sequência no pedido. Deixa eu explicar para você como é que funciona. A gente está aqui fazendo um esforço, pedindo ao Espírito Santo, levante seu braço, traga ao seu coração aquilo que você tem hoje para o Espírito Santo, e você traz pela metade. É mais ou menos assim. Às vezes você está pedindo pela sua casa, amém? Às vezes você está em sua casa, não, Senhor, vai lá na minha casa, muda o meu marido,
Ele é uma bênção. Amém? Seu marido é uma bênção, sim ou não? Sim. Hã? Sim. Sabe que está gravando, né? Você é esperto. Senhor, vai lá, visita minha casa, meu marido, minha esposa, meu filho. Só tem um detalhe. E você tem pedido para o Espírito Santo visitar você? Eu sei que eu te peguei na curva de novo. Porque é sempre o outro. É ou não é? É sempre assim. Ah, Senhor, visita aquela realidade lá, porque eu não aguento mais. E você, abençoado? Será que a gente não tem que fazer o pedido por completo? Será que hoje o vinho novo não tem que começar por mim e você? Será que essa dependência do Deus do impossível não tem que começar por mim e você? Porque às vezes você está aqui e você escuta uma pregação, você escuta uma canção, você até ora, mas você pensa assim, nossa, mas a pessoa tinha que estar aqui para escutar isso. Quem nunca pensou isso? Não é verdade? Nossa, falou, olha, é para ele. Geralmente é meu marido, né? Ou é para a família, né? Ou é para o chefe, né? É para ele. Não, abençoado, é para você primeiro. A gente sempre terceiriza as coisas, sim ou não? E quando Jesus, agora voltando na palavra, quando Jesus, ele está, versículo 1 ali, Jesus atravessa o mar da Galileia, também conhecido como o mar de Tiberíades. Esse mar é um grande mar de água doce. Jesus realiza muitas curas, muitos milagres nesse mar. Vai dizer que Jesus, ele vai com os seus discípulos do outro lado da margem, mas vai dizer também que uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão seguia Jesus, amém? E a palavra de Deus vai dizer que eram mais de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Quando nós estudamos a Bíblia, nós nos deparamos que eram mais ou menos 20.000 pessoas. Fala, uau! Não, é 20.000 pessoas. Eu vou falar para nós aqui, nós aqui, amém? Nós aqui. Nós de Bauru, amém? Nós aqui. Vou falar do Avivados, senão vão lá, ai, falou de nós. Nós Avivados aqui. A gente vai fazer um retiro e coloca 300, 400 pessoas, né? Fala, uau! Ei, eram quase 20.000 pessoas seguindo Jesus. É 20.000 pessoas. Sabe o que significa isso? É muita gente. É muita gente seguindo Jesus. Mas vai dizer a palavra que a multidão seguia Jesus pelos sinais, pelos milagres que ele fazia. Aí você vai pensar no seu coração, ah, Miller, mas aí é fácil. Seguir Jesus pelos milagres que ele faz, até eu sigo. Nem isso você está seguindo. Se você quiser olhar no rostinho dessa bênção, foi para ela mesmo que eu falei. Para ele mesmo que eu falei. Fala assim, foi para você, viu? As 20.000 pessoas seguiam Jesus pelo milagre. Amém? Nem no milagre nós estamos indo. Em 2025, a nossa geração é uma geração difícil. Ah, Mili, mas eu não posso ver um negocinho que eu gosto de ir. Mas você não vai, abençoado. Tem muita gente que tem carteirinha de retiro. Já viu essa pessoa, sim ou não? Você conhece alguém que é fã de retiro? Conhece, não? Não vale você. Mas você conhece? Retiro, alguma coisa da igreja, movimento. Já viu isso aí, não? Já viu ou não? Só tem um problema. Pergunta, qual que é o problema? Às vezes a bênção não vai nem na missa de domingo. Eu sei que é difícil. Não vai nem na missa de domingo. Por quê? Jesus está lá, amém? Se a gente quer ter acesso ao milagre, católico, apostólico, romano, vive a Eucaristia. A Eucaristia é muito maior, não se compara com nenhum retiro que você vai. E aí, a gente fica olhando aquelas 20.000 pessoas seguindo Jesus, mas era para um milagre, mas nem milagre nós estamos seguindo mais. Mas aquele povo não trabalhava? Você acha que ele não trabalhava? Você acha que aquelas 20.000 pessoas eram gente desocupada? Não fazia nada da vida, né, amigo?
Eu trabalho em 3 empregos. E a gente é cheio de desculpa com a gente, sim ou não? Mas como que o Deus do impossível vai se manifestar na nossa vida? Se a gente não tem propósito, aliança. Aquele povo seguia Jesus, a palavra está dizendo que era pelo milagre. Amém ou não? Fala, amém. Ah, mas me ajuda, fala, amém. Mas sabe qual que foi a recompensa daquele povo? Fala, qual? A multiplicação dos pães na vida deles. O que eu quero dizer aqui para você? Jesus, ele conhece tanto o nosso coração. Sabe por que ele faz os milagres na minha e na tua vida? Sabe por que ele faz alguns carinhos na nossa vida? Posso falar para você por que ele faz isso? Se você me permite, posso sim ou não? Para mostrar para você o quanto ele é real na tua vida. Só tem um detalhe, em 2025, Deus faz milagre, Deus faz manifestação, Deus faz prodígio. Sabe o que a gente faz? A gente fala, é verdade, Deus existe. Tchau, obrigado. Jesus. A gente não volta mais. Jesus, ele fez milagre na Sagrada Escritura e continua fazendo na nossa vida para mostrar para nós o quanto ele nos ama, o quanto ele é presente. Vocês conhecem aquele milagre de Lanciano? Já ouviram falar? Já viram, sim ou não? Aquele milagre onde o sacerdote, quando ele vai fazer a consagração do corpo de Cristo, aí a hóstia não é mais pão, ela se torna uma parte do corpo de Cristo, real, até hoje, emana sangue. Procura na internet depois, não vou falar sobre isso agora. O milagre de Lanciano. Sabe o que a igreja nos ensina quando tem algum milagre a olhos humanos? Sabe o que a nossa igreja nos ensina? Quando a gente vê algum milagre, alguma manifestação, posso falar para você o que significa isso? Maturidade espiritual, sabe o que significa isso, igreja? Significa que o povo de Deus está sem fé, então o povo tem que ver para crer. Fala, uau. Então a gente pede muito milagre, a gente quer ver paralítico andar, a gente quer ver cego enxergar, a gente quer ver uma pessoa que chega de cadeira de roda, não anda, sai andando. E sabe por que a gente quer ver muito isso? E sabe por que Deus continua fazendo isso? Para mostrar para o povo que é incrédulo do coração que ele é real. Não é porque o lugar é mais bonitinho que os outros. Quanto mais manifestação, milagre, visível, e essa pregação vai para o YouTube. Eu quero que vai mesmo. Quanto mais milagres que existe, visível, escuta isso que eu vou dizer para você, mais povo incrédulo existe no mesmo lugar. Fala, uau. Sabe por quê? Porque Deus, ele não precisa ficar fazendo milagre para mostrar que ele é Deus. Mas chega a hora que o povo só quer milagre. O povo só quer ver o cadeirante levantar e jogar a cadeira de roda para cima. Pega lá. É ou não é? Mas eu fico muito feliz. Porque mesmo assim, Jesus, ele continua fazendo multiplicação de pães na nossa vida. Amém ou não? Amém. E aquela multidão, 20.000 pessoas seguindo Jesus. E Jesus, ele vai confrontar um homem chamado Felipe. Repita comigo, Felipe. O Felipe aqui, o apóstolo, o discípulo, foi um dos primeiros. Jesus confrontou Felipe. Jesus disse assim, Jesus levantando os olhos, viu aquela grande multidão, perguntou assim para Felipe. Onde compraremos pão para alimentar todo esse povo? Olha aqui para mim. Sabe o que Jesus fez com Felipe ali? Colocou-o à prova, porque está até na palavra isso. A lei judaica vai dizer que até hoje os rabinos, os mestres da lei, até hoje, eles confrontam a fé das pessoas. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Colocando à prova a fé de Felipe. Sabe quando você pensou em desistir de tudo na tua vida? Sabe ou não? Jesus às vezes pergunta para você e você acha que é o seu pensamento. Jesus pergunta para você, e o que nós vamos fazer agora? E você acha, nossa, eu tive um pensamento, preciso buscar um psicólogo. É Jesus te perguntando também, o que iremos fazer? Jesus sabe a resposta, porque a palavra vai dizer que Jesus sabia o que tinha que fazer. Mas Jesus pergunta para mim e para você, com muita frequência, o que faremos nessa situação? Sabe para quê? Para ver em qual Deus você tem confiado na tua vida. Para saber de você
Em qual Deus você tem confiado as coisas da tua vida? Sabe aquela realidade lá na tua casa, no seu trabalho, na tua vida, que não tem mais saída? E Jesus pergunta, e o que nós vamos fazer agora? Ele sabe o que ele tem que fazer, amém ou não? Mas ele pergunta, ele confronta. Aí, existe uma outra pessoa, um outro personagem, chamado André, irmão de Simão Pedro. André, ele foi tentar salvar o amigo. Eu acho que estava numa conversa ali. Felipe já falou, como é que nós vamos alimentar todo esse povo aqui? André falou assim, ó, tem um menino ali, ele tem alguns peixinhos aí, ele tem 2 peixes e 5 pão. E aí, André, difícil, porque o André falou, ó, tem uma saída, Jesus. Nós só tem 2 peixes e 5 pão. E 20.000 pessoas. Fala assim, uau. Deixa eu explicar para você. Então eu trazer aqui, depois eu sigo aqui de novo. Olha aqui para mim. Às vezes você está num beco sem saída. Amém? Hã? Sabe aquele boleto que você não sabe nem como você vai pagar? E aí a gente pensa que num dia, Deus é tão bom que amanhã vai aparecer lá no banco e tal. E R$1.000 na minha conta do nada. Plim. Não vai acontecer, abençoado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas sabe quando você está naquela situação embaraçosa que não tem o que fazer? Aí, você chega a ter assim para Jesus, ó, tem esse caminho aqui, mas não vai dar muito certo, não. Deixa eu te contar um segredo aqui. Sabe por que Jesus pega a fala de André, chama o menino, pega os pães, pega os 2 peixes? Sabe por quê? Vou falar aqui para você, e se você quiser depois você vai aplaudir. Presta atenção aqui que eu vou trazer ao seu coração uma grande verdade de Deus. Quando Deus abre o mar vermelho, vai dizer a palavra que Moisés ele bate o cajado no mar, o mar se abre. Quando o povo em Jericó, ele toma a cidade, vai dizer que o povo começou a dar volta na cidade. Deus derruba as muralhas de Jericó. Quando Jesus ele está nas bodas de Caná e ele vai transformar água em vinho, ele pega a água e transforma em vinho. Quando Jesus ele chega aqui, nessa passagem, e pega os 2 peixinhos e os 5 pãezinhos para alimentar uma multidão, ele resolveu utilizar de 2 fontes. Sabe na tua vida, o que você tem ofertado para Jesus? Senhor, a minha família está assim, mas eu tenho isso aqui para te oferecer. Sabe o que não aconteceu ainda na tua vida? Porque você não oferece nada para Jesus. Sabe o que não aconteceu ainda? Aquilo que você tem pedido para Deus? Porque você chega com as mãos para trás e fala, Senhor, faz o milagre. Jesus, ele tem poder para transformar água em vinho, mas ele precisa da água. Jesus, ele tem poder de transformar o pão para alimentar 20.000, mas ele precisa do pão. Jesus, ele tem poder de pegar 2 peixinhos e multiplicar para 20.000, mas ele precisa do peixe. Jesus, ele tem poder de abrir o mar, mas ele precisa do cajado. E você tem ofertado ao quê? Para Jesus. Pode aplaudir. Fala para quem está falando, está entendendo o que está falando, senhor não? Não, uma pergunta, fala, está entendendo ou não, abençoado? Ei, Padre Paulo Ricardo, quem não conhece Padre Paulo Ricardo, posso dizer para você que não é católico, amém? Não vou nem perguntar quem conhece. Padre Paulo Ricardo, do nosso tempo, né, é um sacerdote, catequista, maravilhoso, eu bebo muito do carisma dele. E ele vai dizer assim que Deus, ele é Deus que se ele quisesse vir do nada, Jesus vir do nada, aparecesse na rua ali, ou eu sou Jesus, ele poderia fazer, amém? Mas ele escolheu vir através de Nossa Senhora, amém? Então, ou seja, ele fez o caminho natural para a humanidade. Ou seja, reforça essa tese que eu estou dizendo para você. Sabe o que é o impossível? O que você tem que oferecer para Jesus? Sabe o laudo que você recebeu, o diagnóstico? Enxuga as lágrimas. Faz a tua oração, pega o laudo, oferece para Jesus. Senhor, é isso aqui. O Senhor tem poder de mudar esse diagnóstico para mim? O que eu preciso fazer? Fazer um propósito? Uma novena? Vamos começar certinho? Vamos começar a ter propósito de vida de oração? Sabe o que significa isso? É os seus peixinhos e os seus pãozinhos.
Agora, o que está acontecendo no nosso tempo? A gente não oferta nada, a gente não dá nada, a gente só quer. Sabe o que acontece? Vira uma geração mimizenta, chorando dentro da igreja, querendo chegar na igreja e tapete vermelho está no chão. Se Deus não fizer, eu vou embora. Então vai. É ou não é? Conhece gente assim na igreja, sim ou não? Tem gente ainda que até faz uma... Eu fico, olha... sei lá. Tem gente que fala assim, Miller, eu entrei na igreja hoje e eu fiz uma promessa. Se Deus fazer isso para mim até dezembro, eu vou mudar de vida. Tomara que ele não faz. Porque Deus não trabalha dessa forma, amém? Existiu aqui 20 mil pessoas querendo ficar próximo de Jesus porque ele fazia milagre, amém? Mas estavam perseguindo Jesus, estavam colados em Jesus. O que acontece? Terça-feira não tem milagre, eu vou no grupo de quarta. Mas quarta-feira não tem milagre, eu vou no de quinta. E a gente fica pulando de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E a gente muda até de paróquia. Sabe por quê? Porque a gente fica correndo atrás somente do milagre. Só tem 2 problemas aqui. O primeiro problema, começa a correr não atrás do milagre, atrás de quem faz o milagre. O segundo problema que você precisa resolver hoje, começa a ofertar alguma coisa. Chega de chegar com a mão vazia. Chega de chegar com a mão vazia. Senhor, eu estou aqui entregando a minha família. Está entregando o quê, abençoado? Você só entrega reclamação, murmuração. Teu marido não presta, teus filhos estão desviados. Isso você está fazendo o quê? No meu trabalho, o meu chefe é chato. Isso é legal. Você está fazendo o quê no seu trabalho para mudar o ambiente? Percebe que a gente não quer ofertar nada. Vamos fazer um propósito, vamos levantar 3 horas da manhã todo dia para rezar? Eu acho que não vai dar, né? Não, mas é com o Frei Gilson. Eu faço 2 dias. No terceiro Ave Maria eu dou aquela cochilada. Acordo 6h30, ele está terminando o rosário. Não é assim? Sabe o que acontece? Propósito. Olha para quem está falando assim, você tem que ter propósito na vida. Não dá. Sabe por quê, meus irmãos? Aqui o Avazem Pentecoste tem um carisma de não ter vocês, nossos irmãos de caminhada, vocês não podem ficar refém de um carisma. Amém ou não? A nossa missão aqui, como membros desse carisma, é te lançar para Jesus. Você não precisa do avivado para se alimentar. Você precisa se apegar em Jesus. Se você estiver aqui conosco, nós vamos estar juntos. Mas nós não queremos você ficar amarrado com a gente. Sabe por quê? Nós não somos quem faz. Quem faz é Jesus. Quem multiplica é Jesus. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque em muitos lugares a gente acaba ficando refém. Eu vou lá porque lá tem. Lá tem milagre, lá tem prodígio, lá tem música legal, lá tem pregador legal. Sabe isso aí? Dependência. Só tem um detalhe. E se um dia alguém que te sacia morrer? E o que você vai fazer? Você vai parar de ir na igreja? Perdemos recentemente agora. Você viu? Até a criança falou, não. Eu escutei, viu? O pregador tem ouvido bom. Perdemos o Papa Francisco recentemente, amém? Agora tem o Papa Leão, amém? A igreja parou? Sabe por que não parou? Porque o fundador continua vivo na sua igreja. Eu quero terminar essa breve pregação para a tua vida. Será que não está na hora de você ofertar a tua vida de fato? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que não é aqui, amém? Eu vou dizer para a gente rezar. É só lá na Malásia. A gente tem que parar um pouquinho de querer só receber oração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo rezar por vocês, amém? Amo. E se Deus me chama, eu vou rezar, amém? Mas não cria essa dependência.
Nem aqui e nem em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque aqui nós temos um carisma que traz a formação para a tua vida. Você tem todo o direito, assim como eu tenho aqui, assim como todos os membros têm, de pedir, de clamar para a tua vida. Aqui nós somos só aquele incentivador. Mas você não precisa sair dessa noite de uma maneira sobrenatural só se você repousar no Espírito Santo. Ou só se alguém colocar as mãos sobre a sua cabeça. Aquilo que você viveu no início dessa noite, que o teu coração pegou fogo, como a Melissa falou aqui, a noite poderia ter acabado. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo, ele tem multiplicado as coisas da tua vida. Mesmo às vezes você não ofertando nada para ele. Mas nessa noite você precisa fazer uma aliança nova com o Espírito Santo. Começa a ofertar a tua vida. Da maneira que é. Não pegaram 5 pães de uma criancinha e 2 peixes? E alimentou 20 mil pessoas e sobrou? Ou seja, aquilo que você doa para Jesus, ele vai multiplicar. E nessa noite, não se contenta mais com migalhas. Nessa noite, entrega a tua vida nas mãos do Espírito Santo. Amém? Sabe por quê, meus irmãos? Eu conheço muita gente de igreja. Eu conheço muita gente que, quando vem a onda um pouquinho mais alta, as pessoas pulam do barco. Eu conheço muita gente assim dentro da igreja, nossa. Não estou falando lá fora, não. Estou falando dentro da igreja. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente perde a noção de quem é o Deus que a gente serve. A gente perde a noção. E eu posso dizer uma coisa para vocês? O que o demônio tem feito no nosso tempo é tirar a esperança do nosso coração. E quando a gente tem essa noite, falando de uma série, do poder e da autoridade de Deus sobre a nossa vida, eu posso dizer uma coisa para vocês sem medo de errar. O demônio, ele fica em fúria. Sabe por quê? Porque você sai daqui um homem com fé de novo. E uma mulher com fé de novo. E sabe o que eu quero dizer para você? A palavra de Deus vai dizer, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai começar a profetizar sobre a tua vida. Se eu te encontrar lá fora, eu estou falando muito sério com vocês. E se rostinho estiver no chão, como é que você tá? Ah, tô indo. Você que fala assim para mim. Porque eu vou falar que você vai ir aqui só de passagem. Se eu te encontro, vou até longe. Membros do Carisma Avivados. Se eu te perguntar a partir de terça-feira como é que você tá, e você fala, eu tô indo, responde assim para mim que você vai ver. Sabe por quê? Eu perco a amizade, mas eu não vou perder a profecia na tua vida. Sabe por quê? Porque a gente está na presença, a gente sente a presença, a gente sabe que Deus faz tudo e a gente vive reclamando da vida. A gente vive reclamando. Deus não faz, Deus não olha para mim, Deus não sei o quê. Ô abençoado, você esqueceu que até você nascer se chorou? Mas só tem um detalhe. A vida não é um parque de diversão. É vida real. Vai ter tribulação, vai ter desespero, vai dar vontade de desistir, vai ter ansiedade, vai ter síndrome do pânico, vai ter. Amém ou não? Mas o Deus que nós servimos é maior que tudo isso. O Deus que nós estamos aqui anunciando nessa noite é muito maior e poderoso sobre todas essas coisas. Eu estou pregando para vocês e fala, Miller, mas você está dizendo isso porque você não tem problema. Você quer que eu abra minha cartilha para você, bebê? Você acha que só você tem problema? Eu também tenho, amém? Mas nenhum problema vai me parar mais. Nenhum problema é capaz de tirar a esperança que eu tenho em Deus. Sabe por quê? Meu lugar é no céu. Eu estou igual o Jó. Se Deus me deu, se Deus tirou, bendito o nome seja do Senhor. E isso basta. Amém ou não? Isso basta. Miriam, mas eu estou falando porque você não sabe. Não,
Meu amado, minha amada, com todo o amor no coração que eu tenho pela sua vida, eu não sei o que você tem enfrentado, mas em nome de Jesus, eu sei quem pode mudar a história da tua vida. Não queira um coach Miller. Não sou coach, sou profeta, sou pregador. Eu não vou te dar, às vezes, 5 passos para você ter autoestima. Não vai esperar isso de mim, amém? Eu vou falar para você 5 passos para você multiplicar os pães que Deus está te dando. 5 passos para você colocar nas mãos do Senhor para Ele multiplicar as bênçãos na tua vida. 5 passos para você caminhar com Jesus e não abandonar o seu chamado. 5 passos para você restaurar teu casamento. 5 passos para você viver dentro da igreja. 5 passos para você salvar a tua família. 5 passos para você sair dessa depressão. Eu vou falar de coisas que Deus faz na tua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, confie no Deus de Israel. Aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez a multiplicação de pães. Hoje Ele entra na tua vida e fala para você: deixa eu multiplicar as coisas na tua vida também. Pode aplaudir, fique de pé.